Olá e sejam muito bem-vindos ao Pod Elas no Comando. Nossa convidada de hoje é uma das mulheres mais polêmicas quando o assunto é a realidade dos povos indígenas no Brasil. Nascida no coração do Alto Xingu, ela cresceu cercada pelas tradições do seu povo, mas decidiu atravessar as fronteiras da aldeia para ocupar um espaço onde poucos imaginavam vê-la, o centro dos grandes debates nacionais. Com posicionamentos firmes, ela conquistou milhares de seguidores, enfrentou críticas, tornou-se uma das vozes indígenas mais conhecidas do país. Amada por uns, criticada por outros, ela nunca deixou de defender aquilo que acredita. Hoje vamos conhecer a mulher por trás das manchetes, das redes sociais e das polêmicas em uma conversa sobre os mitos e verdades que cercam os povos originários. Com vocês, Isane do povo Calapalo. Bem-vinda, Isane. Caramba, após essa prestação, não sei mais o que dizer. Gostou? Adorei. Gostou? Eu amei a sua confirmação de presença e estou muito feliz de recebê-la aqui no podcast. Benigna. Pronunciou seu nome certo? Certíssimo. E eu falo Isani ou Isane? Isane. 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 A pronúncia é correta, segundo a minha cultura. Isane. Isane. Consegue pronunciar? Isane. É, assim, mais ou menos assim. Isane. Mas pode pronunciar do seu jeito, tranquilo. Tá tranquilo. Cada um pronuncia. Porque assim, você fala da... A minha língua nativa é Caribe. Eu vou pronunciar de acordo com o Caribe. E a tua língua nativa é português. Para mim é uma língua estrangeira. Aí pode pronunciar do seu jeito, tá tudo certo. Tá certo. Eu tinha, num primeiro momento, quando a gente foi fazer o roteiro, eu tinha colocado Isani. Tá. Calapalo. Sim. Mas aí eu entendi que, na verdade, é um dos povos originários que você faz parte. Exatamente. E eu vi uma entrevista sua falando que ia te retirar o Calapalo das suas redes sociais, porque os outros povos estavam com ciúmes. Conta um pouquinho pra gente, esse Calapalo, essa questão de você ser de 4 linhagens. Como é essa cultura indígena? Então, em Alto Xingu, eu faço parte de 4 povos indígenas do Alto Xingu, que seria Calapalo, por parte do meu pai, e Matipu, por parte da minha avó Isane, inclusive, que eu herdei o nome dela, Nafucuá, por parte da minha mãe, e Awiti. São 4 etnias que eu faço parte. Na verdade, a minha família é uma mistura de essas etnias, ainda tem mais misturas do Alto Xingu. Daí herdei Sani, que era da minha avó, meu pai passou para mim e hoje carrego com muito orgulho, que é o nome da etnia Matipu, que é da minha avó. E Calapalo é nome e sobrenome do meu pai, que é povo dele, meu avô, Calapalo. Mas por que hoje eu sou registrada como Sani Calapalo? Porque eu nasci na aldeia Calapalo, certo. Eu falo língua Calapalo, eu carrego a cultura Calapalo. É mais por isso. Mas se na minha linhagem étnica, são 4 etnias diferentes. Que interessante. Pois é. Gente, a Sani, ela é ativista há 18 anos. A gente vai entrar numa questão mais pra frente, que ela se declara indígena de direita. Tem uma questão até de como chamá-los hoje em dia, né? Que parece que não pode chamar mais de índio. Tem uma questão, a gente vai tratar isso tudinho. Mas você já falou que a sua língua é o Caribe. Caribe e Calapalo. E Calapalo. E como você aprendeu o português? É ensinado para vocês ou vocês têm que ir para fora da aldeia para aprender o português? E se vocês são obrigados a aprender o português? Assim, na década de 80, 90, não tinha esse ensinamento da língua portuguesa nas escolas. Isso é muito recente. Começou 95, 98, por aí. Inclusive, quero mandar um abraço para o professor Maurício. Foi um dos primeiros professores do Brasil que teve iniciativa de ensinar os indígenas do Alto Xingu a falar português, sabia? Conhecer outras matérias brasileiras que tem aqui, além da nossa cultura. E, assim, hoje, de 1995 para cá, a cultura
não indígena foi entrando, a cultura de fora, que é essa cultura da cidade, que a língua portuguesa, ciência, química foi entrando, não tinha isso ainda. Aí o professor Maurício foi ensinando os indígenas do Alto Xingu a falar a língua portuguesa, porque a maioria não falava o português. Aí assim, e hoje as escolas são bilíngues. Lá na própria aldeia? Em todas as aldeias tem uma escola. Certo. E essas aldeias são bilíngues. Ensina-se tanto a língua portuguesa e tanto a nossa cultura. Certo. Ensina a nossa cultura e também ensina a cultura daqui de fora. Exatamente para a gente ter noção do que existe ao nosso redor, sem ser da nossa cultura. E entende? mantendo a tradição de vocês. Com certeza. Gente, para quem não sabe, o Alto Xingu fica no Mato Grosso e é a maior reserva indígena do país. Lá, pelo que me parece, são 16 povos que existem ali. O nome correto é Parque Indígena do Xingu. Certo. Dentro do Parque Indígena do Xingu, tem 4 regiões. Eu sou do Alto Xingu, eu faço parte de tribos originárias do Xingu. Alto Xingu, Médio Xingu, Baixo Xingu e Leste Xingu. São 4 regiões dentro do Parque do Xingu, que compõem as tribos do Parque do Xingu. São 16 etnias. 16 etnias. É muita etnia. Falando 5 línguas diferentes. Isso que eu ia perguntar. Cada um ali com a sua língua, com o seu dialeto, com o seu costume. Cada povo. E eu já vi também que são mais de 300 povos indígenas, vamos dizer assim, que existem espalhados no Brasil. Exatamente. Mas eu acredito que é lá nessa região que tenha mais índios concentrados ali, povos indígenas. Hoje, no Brasil, a maior concentração do povo indígena é no Amazonas, na região amazônica. Ainda é o Amazonas. O Amazonas. Certo. Porque a região amazônica é muito grande, né? Inclusive, tem tribos e etnias que nunca foram contactados, conhecidos como indígenas isolados. Ainda tem. É verdade, não é mito. Não é mito, é pura verdade. Somente os indígenas têm acesso a essas etnias. E no Xingu, inclusive, tem algumas aparições dessas etnias. Os indígenas que preferiram se isolar por escolha, porque não querem contato com a modernidade, com os povos da cidade, por medo. Por medo? Por medo. Vocês chamam de homem branco mesmo? Sim, homem branco. Porque assim, meu povo mesmo tinha medo. Porque, não sei se você já ouviu falar do Fasten, Coronel Percy Fawcett. Já ouviu falar do Coronel Percy Fawcett? Vou estudar. Coronel Percy Fawcett, na década de 20, ele foi um explorador britânico que se adentrou na região amazônica e ele foi parar na nossa aldeia. Aliás, foi um dos primeiros homens brancos a ter contato com o nosso povo, com o Calapalo. Em 1920, ele estava procurando o dourado. Dos Carajás? Ele estava procurando o ouro. Riquezas, ele estava procurando a cidade perdida também. Tá. Aí ele estava circulando em várias áreas, várias regiões. Aí ele pediu, inclusive, para os Calapalos guiar ele. Os Calapalos guiaram ele até um determinado ponto e deixou ele lá, ele e os filhos dele. Depois dali, eles sumiram, nunca mais foram encontrados, sumiram dali. Não tem, nem vocês, assim, os mais antigos, sabem o que aconteceu. O que a gente sabe, que essa região onde eles entraram é uma região intocável, onde tem muitos animais perigosos. Animais, cobra gigante, que seria uma anaconda. Sim. Tem crocodilo, animais gigantes. É um rio que normalmente os indígenas não costumam ir ali. Eles se foram entrando. Eles se foram, tudo bem, eles estavam com arma de fogo também. Entendi. Aí, a partir dali, os indígenas retornaram, os Calapalos. E ele quis continuar. Exatamente. Tanto é que, depois de algum tempo, inventaram uma história que os índios Calapalos mataram ele. Isso não é verdade. Para colocar na conta de vocês. Isso não é verdade. Até porque o povo Calapalo nunca foi de matar ninguém. É um povo muito pacífico. Tá entendendo? Os outros que matavam os Calapalo. O Calapalo é de... Você chegar na casa do Calapalo, ok, vem pra cá. Nem sabe quem você é. É muito de acolher. Receptivo. Aí, a minha tia Focorronha, inclusive, preparou comida para eles. Não entendia nada, porque eles só falavam inglês. E nós falávamos a nossa língua e eles falavam inglês. Tudo bem, a gente vai fazer comida para... Foi assim, a minha tia Focorronha.
E ela sempre contava essa história, que primeiro os homens brancos que foram para a aldeia Calapalo foram aos britânicos, o Coronel Fassett e o pessoal dele. Gente, como Pois será que é. lá fora eles contam essa história? Será que eles De contam uma maneira distorcida. provavelmente, e É. provavelmente também de uma maneira, porque você sabe que existem histórias que tem indígenas que são canibais. Sim. Até mesmo retratado em filmes Eu sou de da linhagem dos Hollywood. canibais. Mas Pois existiam é. mesmo. Sim, existia É mesmo. fato. Sim. Mas Que- ali era uma tradição de vocês. Deixa eu explicar o canibalismo. Eu sou da linhagem, a terceira geração dos canibais. Porque assim, por parte da minha mãe, a tribo se chamava Aihara, em Tupi. Aihara, Tupi, na língua caribe se chama Aikako. Certo. É da linhagem da minha mãe. Essa tribo, eles se alimentavam de outros humanos. Eles falavam assim como peixe come peixe, por que a gente não pode comer outro? Tá entendendo? Entendi. É uma tribo muito guerreira. Certo. Inclusive, eles que combateram os bandeirantes. Na época que os bandeirantes estavam indo em aldeia, catequizar alguns indígenas, eles que botaram os bandeirantes para correr do território do Xingu. É uma tribo muito guerreira. Eles pegavam, eles se alimentavam de outros humanos, outras etnias. Geralmente eram que estavam guerreando contra exatamente, eles. era a tribo mais temida do Xingu, a Ikaku. E botava as cabeças, pendurava ao redor da aldeia para amedrontar as outras tribos. Então tem muita coisa que são retratadas nos filmes que é real mesmo. É real. Né? Não é invenção da cabeça, não. Então, eu falo assim, hoje, com muito orgulho, porque não é porque eles eram canibais, porque eu sei que eu faço parte dessa linhagem. Certo. E hoje, no Brasil, canibalismo é proibido no mundo inteiro. Sim. Sendo que até 1994 ainda havia algumas tribos canibais. É muito recente. Sim, ainda havia. Aí são coisas que os indígenas costumam não falar exatamente para não sofrer nenhum tipo de retaliação. É verdade. Mas você acha que ainda existe alguma tribo que pratique? Eu conheço as tribos e que deixaram esse costume do canibalismo. Mas porque eles deixaram por vontade própria? Obrigação. Ou porque então, eles foram catequizados, no caso? A FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Pelo menos nessa época a FUNAI era útil ainda. FUNAI começou a conscientizar os indígenas na década de 80, 90. E como é que se faz esse trabalho para algo que é cultural? Exatamente. Olha só. Sabe qual tipo de esses canibais comia? Principalmente da minha linhagem? Sim. Pessoas brancas. Tanto é que tem um livro chamado Como Era Gostoso Meu Francês. Não sei se alguém já deve ter lido. Vou pesquisar. Relato pessoal de um francês que fugiu de uma tribo canibal. Entendeu? Leia esse livro. Vou ler. Mas por que eles procuravam pessoas brancas, portugueses brancos? Por quê? Francês, português, eles acreditavam que pessoas com carne branca era mais macia, era mais suculenta. Entendi. Aí, enquanto que pessoas mais escuras tinham carne mais dura. Aí eles não matavam muito. Mas se for uma pessoa, principalmente uma pessoa gordinha, eles engordavam primeiro. Gente, é como a nossa relação com animais. Sim, exatamente. Né? Que tem a engorda, que tem aquela carne que é mais suculenta. Exatamente, engorda primeiro e depois se abate. Mas é uma coisa muito cultural mesmo. E aí vocês não gostam muito de tocar naquele assunto ali para não assustar, né? E não sofrer algum tipo de retaliação. Mas se vamos supor, é uma suposição, gente, que a FUNAI descobrisse que antropólogos naquela época, FUNAI, antropólogos que ia nas aldeias indígenas. Eu acho que até os cristãos que também iam, os cristãos, principalmente. Com certeza, os cristãos colaboraram bastante com isso. E algumas aldeias com coragem, porque não é fácil você ir para uma aldeia de uma tribo canibal. E falar, você não pode mais fazer isso. Exatamente. Mas se a FUNAI descobrir hoje que ainda existe alguém... Eles se dão um jeito de conscientizar os indígenas. Aí eles falam assim, olha... Como eles falaram para meus ancestrais, se vocês continuar comendo, os brancos, vocês estão em minoria.
Os brancos vão matar, vai usar essa justificativa de que vocês comem humanos para matar todos vocês. Vocês querem acabar? Então vocês vão parar de fazer isso. Ah, então é uma tipo conscientização pelo medo. Pelo medo. Era tipo assim. Entendi. Vocês têm que parar com isso. Vocês querem viver? Então vocês vão mais ou menos assim, imposição mesmo. Entendi. Tudo bem, nós vamos praticar. Vocês têm outras coisas para comer. E até porque chegou Sim, a vocês sim. mantimento, né? Não é só mantimento. Hoje, os povos do Alto Xingu ainda se alimentam de uma maneira tradicional. A gente planta, Colhe. e colhe, pesca, caça. Isso daí é bem comum ainda. Tem algum animal proibido ou para vocês, povos originários, é liberado a caça para qualquer animal? Existem alguns animais que a gente não come. Uhum. Porque o povo indígena do Xingu, em geral, é politeísta. A nossa crença é politeísta. A gente só come aquilo que é permitido pelos deuses. Certo. Se não é permitido pelos deuses, a gente não come. Aí tem muito disso. Peixe, a gente come, quase todo tipo de peixe. Alguns animais, isso não é todo tipo de animal. Entendi. Eu vi uma entrevista sua muito bacana. Você falando que há um tempo atrás, vocês não sabiam que eram chamados de índios. Pois é. Pelo homem branco. Pois é. E eu queria te perguntar algo. Vocês conhecem a história do povo indígena como a gente conhece? Porque a gente conhece pelos livros de história que vocês eram povos originários, e aí chegaram os portugueses, e aí vocês foram colonizados. Vocês têm essa mesma visão? Vocês aprenderam isso? Ou para vocês a história é outra? Que foi contada nessa descoberta do Brasil, vamos colocar assim. Então, na história xinguana, a história da colonização é outra. É muito massacre, é muita perseguição. Aliás, o Brasil que conhecemos hoje nasceu do estupro. Porque, assim, quando os primeiros colonizadores chegaram, pegava as indígenas mais bonitas da aldeia, à força, e levava para trabalhar nas suas casas. E não é contada como foi cruel. É muito romantizada. É verdade. Que foi assim, mas não foi bem assim. Muitas tribos foram extintas nessa época, tribos que resistiam, lutavam, e essas tribos não existem mais. A maneira como é contada pelos livros de história não é bem verdade. Algumas coisas até que acerta. Que nem quando eles se falavam assim, a língua do povo indígena é tupi, sendo que aqui no Brasil são mais de 274 línguas indígenas. E na época da colonização, tinha mais de 1.000 línguas. Nossa. Mais de 1.000 línguas, e hoje são 274. Aí, quando o professor falou, o índio fala tupi-guarani, não foi bem assim. Por que eles se achavam que todos os indígenas falavam tupi? É porque, quando os primeiros colonizadores vieram aqui no Brasil, eles se depararam com as tribos que ficavam nos litorais. Bahia, a região de São Paulo. Ali, essas regiões, havia muitas tribos tupi e guarani. Ainda o livro de história ainda faz conjunção de duas tribos diferentes. Tupi é um povo, guarani já é outro povo. Aí o livro de história fala tupi-guarani, como se fosse um povo só. Não, é a mesma coisa de você é a mesma coisa de você falar assim, Portugal e Espanha. Língua portuguesa e Espanha, não tem nada a ver. É totalmente diferente. Exatamente. Interessante demais. Já que você tocou no assunto da ancestralidade, de religião... Não religião, porque vocês não têm essa questão. Por exemplo, o homem branco acredita num Deus que fez todas as coisas, que fez a natureza. Vocês, questão de espírito, existe uma religião oficial ou cada tribo acredita em algo para a sua vida? Como eu acabei de falar, as tribos indígenas do Xingu, em geral, são politeístas. Certo. O que é politeísmo? É uma religião, uma das religiões mais antigas, sim, que, inclusive muito antes do cristianismo, que você acredita que existe Deus para tudo. Deus da natureza, Deus do sol, Deus da lua, Deus dos animais, da chuva, encantados. Então não é um Deus. Não é um Deus. São entidades para vários fenômenos da natureza, para os animais.
Exatamente. Então, não existe uma oração específica do índio. A gente chama de oração, de rezar. Existe oração. Ah, eu quero orar hoje para o Deus da natureza. Eu quero orar hoje para o Deus do sol. Para o Deus do sol me dar alguma força. Existe orações específicas para aquele Deus. O que você busca? O que você procura? Então, você é uma oração específica para esse Aquele Deus. Deus, entendi. E como hoje está a relação do cristianismo? Porque ainda existem, né, missões. Antigamente falava-se de cruzadas, a Igreja Católica que catequizou, mas ainda existem, tanto na religião católica quanto na cristã evangélica, missões de ir para evangelizar o índio ainda hoje. Como vocês recebem isso hoje ainda? Com ressalva, ou vocês são abertos a aprenderem também? Uma das coisas que eu acho muito legal na crença indígena toxinguana, politeísmo, é muito aberto. Você pode escolher a religião que você quiser. Ah, eu me identifiquei com essa religião, mesmo sendo politeísta. Certo. Eu posso seguir aquela religião. Ah, eu gostei mais dessa religião, eu posso seguir. Não tem essa restrição. Ah, você segue apenas a única religião. É uma religião muito aberta. Aliás, incentiva, conheça mais as outras religiões. Então é meio que não tem preconceito. Não tem, sério, nesse quesito. Então se o índio fala assim, não, agora eu sou cristão, tá tudo bem pra aldeia. Tá tudo bem. Só que assim, se o indígena falar assim, ah, agora eu sou cristão, eu quero seguir isso, vai haver um certo preconceitozinho por parte de pessoas não indígenas. Tipo, membros de ONG. Ah, sim. Pessoas de fora. Ah, um índio cristão. Não pode. Não é mais índio. Tá entendendo? Ah, índio tá frequentando uma igreja. Não é mais índio. Tem muito esse preconceito de fora. De pessoas que acham que indígena tem que viver naquele quadrado que imaginário deles é assim. Não aceita muito bem. Não aceita as mudanças. A gente vai falar disso mesmo já, sobre tantos mitos que cercam o indígena. Bom, gente, a Isane, ela saiu da tribo que fala mesmo? Aldeia. Com 12 anos, por um problema de saúde, você foi para São Paulo, mas você sempre voltava ali. Sim. Vocês moram em ocas, é chamado de ocas mesmo, tudo construído por vocês, a alimentação ali é no fogo mesmo. Como é que é essa relação? Porque vocês hoje têm acesso à tecnologia, a tudo. Como que é viver em dois mundos? Porque provavelmente em São Paulo você tinha acesso a tudo. Aí loucura, você voltava para a aldeia, já não tinha. Sim. Como é viver entre dois mundos? Sim, com 12 anos de idade, adoeci. A gente foi para a cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Eu e minha família ficamos um tempo. Estava fazendo tratamento de saúde e ao mesmo tempo estudando. Eu fiquei boa e fiquei para estudar. E foi um mundo muito diferente. Me deparar com uma cultura que totalmente diferente da minha. Língua diferente, crença diferente, tudo diferente. Foi uma coisa assim. Nos primeiros meses eu fiquei totalmente perdida. Onde eu tô? Que mundo é esse? E você já falava português? Muito, muito pouco. Algumas coisas. Não entendia praticamente quase nada. E na sua aldeia não tinha esse atendimento médico? Você tinha que sair? Não tinha ainda, não tinha. Aí, assim, foi uma coisa muito diferente e, ao mesmo tempo, ficava um tempo ali, um tempo na minha aldeia, exatamente para não esquecer da cultura, não esquecer das raízes, porque o nosso povo tem muito essa de, ok, você está nesse lugar, mas mantenha a sua cultura. Lembre de quem você é. E tinha muito isso, ainda há. E, assim, eu fiquei um tempo no interior de São Paulo, depois fui para a capital, e continuar meus estudos, e depois disso retornei para minha aldeia. E assim, o tempo que eu passei em São Paulo foi um aprendizado de vida para mim, porque eu pude conhecer uma cultura diferente, eu pude aprender uma nova língua, ter uma visão diferente. Antes eu tinha muitos contatos. Nossa, muita coisa. Antes eu tinha uma visão muito diferente da cultura branca. Na minha cabeça, sabia que o povo branco, povo da cidade, imaginava assim, o povo da cidade é muito evoluído,
Eles têm tudo, tecnologia, TV, tudo isso. Mas eu imaginava na minha cabeça que não fazia necessidades fisiológicas. É mesmo? Era tão perfeito. Oi, gente, que legal. Era tão perfeito. Você achava que era coisa de índio sim, fazer as não, necessidades? só índio que faz essas coisas. Aí que quando como assim? Interessante. Eles são humanos que nem nós. É que nem nós. Aí caiu por terra na minha direção. E assim, você percebeu algum tipo de preconceito? Porque você era muito novinha, né? Você foi com Sim, 12 anos. adolescente. Sim, muito preconceito nessa época. E muito assédio. Muito preconceito assim. Ah, Índia? O que a Índia tá fazendo aqui? Lugar de Índia não mata. O que tá fazendo aqui? Volta pra tua aldeia. Principalmente dos meus colegas, adolescentes. Sabe que adolescente tem essa coisa disso. Os próprios meninos da aldeia Exato. também, ou não? Não, Da da escola. Da cidade que eu tô Sei, falando. faziam bullying, que a Ali, gente muito chama bullying, hoje. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Não sabe nem falar direito, volta pra tua aldeia. Gente. Tipo isso, mas aí depois fui acostumado. E como é que você lidava? No início era difícil. Né? Você chorava? No início era como assim? Como assim? Por que eles não estão aceitando a gente? Porque a gente, sabe? Aí depois eu fui vendo que é só mais um, faz parte. E aí eu acho que à medida que você foi crescendo também, pode falar. Desculpa, tem como ligar o ar? Tá quente? Tá bem quente. Pode aumentar. Eu sou calorenta. Eu acho que à medida que você foi ficando mocinha. Tá ligado? Tava desligado? Pode desligar. Tá quente. À medida que você foi também ficando mocinha, eu acho que foi também essas coisas de menino e tal, foi ficando pra trás. Mas existe um preconceito pior, porque esse aí a gente sabe que é de menino, que é o do adulto mesmo. Sim. Você sentiu algum preconceito já na vida adulta? Também. Na vida adulta era a mesma coisa. As pessoas me olham torto. De onde será isso daí? Será que é da China? Será que é de sei lá o quê? É boliviano? É peruano? De onde você é? Tipo, sempre assim. Ainda tem Eu isso, confundir vocês com os sim, bolivianos. Tipo assim, um indígena hoje no Brasil é estrangeiro no seu próprio país. Sabe por quê? Eu me aproveitei disso em 2016, durante as Olimpíadas. E vou testar um negócio, porque eu estava no Rio, eu tinha ido fazer uns cursos. Aí vou me aproveitar, estava tendo delegação japonesa, delegação chinesa, aí vou me infiltrar com essa gente, eu vou assistir um jogo, se fui, entrei. Sério? Assisti todos os jogos, me infiltrando como delegação chinesa, japonesa. E você passava? Eu passava de boa. Até na chinesa? Até na chinesa. Ninguém falava nada. Ninguém falava nada. Depois gente, realmente, as pessoas não reconhecem. Por isso que E eu você falo. ia? Por isso que eu vou já que estão me confundindo mesmo, eu vou nesse Deixa. Mas assim, você tem a sua raiz muito fixada, porque você não foi embora e abandonou, você voltava, né? Sempre, sempre. E Eu só ficava um tempo na cidade, depois e voltava. Sempre. E assim, curiosidades demais, né, Aham. sobre o dia a dia de vocês. E como é Pode Elas no Comando, eu quero saber especificamente sobre a rotina da mulher. Se porque aqui na nossa sociedade hoje, né, do homem branco, a mulher empoderada, né? Mulher não precisa casar, mulher trabalha fora, mulher pode estar. O slogan hoje da mulher branca é: mulher pode estar onde ela quiser. Sim. E como é ainda mesmo agora em 2026 a vida na aldeia para a mulher? Eu sei que chega a idade da primeira menstruação, a menina ali já é separada. Como é que é esse processo da infância até chegar à maioridade da mulher na aldeia? Assim, o costume das meninas é diferente dos meninos. Menina, quando ela tem sua primeira menstruação, eu passei por esse ritual, fiquei 2 anos e meio reclusa, eu não poderia sair, tinha que ficar no quartinho, dentro da oca mesmo, aprendendo costumes, aprendendo as histórias, aprendendo confeccionar algum artesanato, preparando minha mente para essa vida adulta. Olha. Ou seja, ali é uma mini faculdade para a vida adulta. E não me arrependo disso. Foi uma fase muito legal para mim, importante. Assim, hoje, a mulher indígena do Alto Xingu está um pouco diferente do que era uns anos atrás. Por quê? A cultura do Alto Xingu está cada vez mais se modificando. Algumas coisas para o lado bom. Vou te dar um exemplo.
uns anos atrás, a mulher indígena do Xingu, ela não tinha muito direito à escolha. Ela tinha que se casar com o que os pais dela escolhiam para ser o marido dela. Isso. Casamento arranjado. A mulher era como se fosse, tudo bem, eu tenho uma filha mulher, ela vai se casar com tal pessoa. Ela não tinha muito direito à escolha. Certo. E também a mulher, se ela fez algum ritual sagrado e ela era punida com estupro coletivo, era uma coisa mais delicada. Certo. E hoje, com essa mudança, com entrada de alguns pastores nas aldeias, falando assim, mulher também é ser humano, vocês têm que respeitar a mulher está dando a vida para vocês. Aí, palavras como, mulher só é para reproduzir, não é tão importante quanto o homem. Essas palavras, esses dizeres dos homens, está diminuindo. Mas antes era muito frequente. Certo. Mulher só é para reproduzir, não é tão... É muito triste. Uma vez, eu estava conversando com a filha do cacique, de outra aldeia, e ela falando isso. Eu só tenho... A maioria das minhas filhas é tudo mulher. Eu queria ter mais filho homem, porque a gente sabe que a mulher só nasceu para sofrer. E eu queria ter filho homem para sofrer menos. Assim eu vou ter mais status, eu vou ser mais respeitada. Sim. Ainda tem esse tipo de Mas fala. você sabia que até aqui fora também tem esse mulher tipo que fala de isso? fala, tipo assim, e quanto mais tem o filho homem, mais status, você tem um respeito social. E quanto mais você tem filha mulher, é só mais uma mulher. Tá entendendo? Entendi. Ainda tem essa afeição mais top em relação à mulher. Mas infelizmente. Vocês, como mulheres, porque, por exemplo, aqui a gente já identifica um comportamento machista, por exemplo, um comportamento abusivo. Lá as mulheres percebem ou não? Para elas deixam seguir o fluxo, é a tradição mesmo? Ou elas reivindicam? Não, eu não quero casar com este homem, com este índio. Índio não, vocês não se tratam assim, né? Não, eu não quero casar. Então, ela consegue impor e um pouco ou hoje- ela só escolhe? Eu deixo o fluxo. E hoje, graças à modernidade, esse contato que estamos tendo com vocês, as meninas já estão vendo essa influência de fora e falam assim, não quero casar, não. Por Então quê? hoje elas já podem... Já estão se impondo. Certo. Eu não quero. E eu fui essa mulher indígena que disse isso para a sociedade. Porque era para me estar casada com 12 anos de idade, sabia? 12 anos de idade. Aí eu disse, não, eu não quero me casar. Eu ainda quero viver, ainda quero conhecer outras culturas. Aí eu fui uma dessas pessoas e disse assim, não quero. Aí eu fui muito perseguida, xingada por causa disso. E os seus pais aceitaram? Foram meus pais, né? Porque é cultural isso. É cultural. É cultural a tua Mas- filha aceitar. Mas você não foi Fica- banida da Eu não aldeia, fui banida, né? não fui banida. Até Uhum. porque meus pais são líderes. A gente tem a nossa própria aldeia. Imagina se fosse a filha de qualquer indígena. Será que eu teria o direito respeitada? Tá entendendo? Porque na cultura tem a família dos líderes, dos fundadores, tem mais, vamos dizer assim, tem mais direitos. O povo respeita mais. Entendi. E eu sou dessa família, minha família é fundador da aldeia. Certo. Aí automaticamente me torno líder. Seu pai era, Eu sou- era pajé ou cacique? Meu pai é pajé, primeiro foi o cacique da nossa aldeia Uhum. e também é pajé. Ele é cacique e pajé. O mesmo cacique é o tempo. líder e o pajé é como se fosse uma liderança espiritual? Exatamente. No caso do meu pai, ele era duas coisas ao mesmo tempo. Aí, meu pai se aposentou e passou para meu irmão mais velho. Agora ele é o cacique. E eu sou a liderança da minha aldeia. Então, se você chegar lá, você é a líder da Sim, aldeia. exatamente. Eu faço cúpula de liderança da minha aldeia. Entendi. Então, no meu caso, posso decidir coisas. Não quero isso, ok. Mas se fosse uma outra indígena que não fosse liderança, a fala dela teria Sido mesmo respeito? atendida, né? Não sei. E eu vi também uma entrevista você falando que essa questão de liderança, pajé, Sim. cacique,
eles não são escolhidos, os deuses é quem escolhem. E, por exemplo, se o seu Não, filho o pajé. é o pajé. O pajé, os deuses escolhem. Ah, tá. Você recebe o chamado para ser o pajé. Então o seu Sim. irmão provavelmente vai passar a liderança pro filho dele. Exatamente. E se o filho dele não quiser, Ele passa pode- para outra família? Não, passa para... Tem que ser da mesma linhagem. Ah, é a mesma linhagem. Porque assim, eu vou te dar um exemplo. A linhagem não tem... A cultura indígena ainda funciona como monarquia. Dentro da monarquia pra não filho. tem você tem que ser da tua família. Sim. Então, é a mesma coisa. Então, tem que ser da minha família. Outra pessoa, não, tudo bem, vamos passar a responsabilidade para essa pessoa. É assim por diante, de geração em geração. Entendi. Entendeu? E a tecnologia, a FUNAI libera celular, televisão, modernidade. Ela libera ou tem que pedir autorização? O índio tem que pedir autorização para a FUNAI para ter determinadas coisas tecnológicas. Então, se for pela FUNAI, nenhum indígena hoje teria celular, nada disso, nada de tecnologia. Mas assim, há uns anos atrás, quando o indígena não tinha acesso às redes sociais, à tecnologia, membros da FUNAI passavam em aldeia em aldeia. Um índio, você não pode ter acesso à tecnologia, você não pode ter acesso ao celular, tentando colocar isso na cabeça dos índios. Só que com o passar dos tempos, com esse contato com a modernidade, com a cultura branca, os indígenas se foram vendo que não é tão ruim assim. Por que eu não posso ter? E hoje, praticamente todas as aldeias hoje possuem um celular. É exatamente porque imagina se a gente tivesse parado do jeito que a FUNAI queria, sem acesso à internet, sem acesso a nada. A gente não estaria nem aqui. É verdade. E hoje os indígenas querem ter esse acesso, querem se integrar à sociedade. É exatamente porque a gente só é o único povo, a nação brasileira. Eu também sou brasileiro, você também é brasileira. Por que eu tenho que parar no tempo do jeito que a FUNAI quer, também, sendo que eu sou brasileiro também, brasileira? Tá entendendo? Os indígenas, então vamos acompanhar o progresso do nosso país. E aí outros foram comprar antena de Starlink, eles mesmos foram montando já tudo tem isso. internet. Não foi o FUNAI que comprou, não. Foi o índio. É o indígena mesmo. Pede no aplicativo, ok, vem instalar aqui na minha aldeia. É desse jeito. Entendi. Não é FUNAI, nada. É ele que foi lá. Eles que pagam a mensalidade, tá? Não tem Aham. essa coisa de terceiro pagar conta, não. O indígena Que trabalha paga. e paga a internet. E pra gente, se, por exemplo, eu quero ir lá visitar a sua aldeia, você tem que pedir autorização pra me levar? Ou se eu quiser ir amanhã com você, você pode chegar comigo lá? Então, por eu ser uma das lideranças da minha aldeia, eu posso te levar apenas se pedir autorização para a FUNAI, mandar seu nome lá. Benigna quer entrar, o nome dela é isso e tal, o dia tá tudo certo. Tá entendendo? No meu caso, não precisaria pedir autorização. Eu já iria direto. Porque se fosse outro membro comum, vamos dizer assim, aí você teria que passar por cacique, tudo isso. Se é uma liderança que está levando, pode entrar, tranquilo. Entendi. Lá acontece, por exemplo, pedofilia, acontece estupro muito contra mulheres. Na aldeia existem esses tipos de crimes? Então, uns anos atrás, inclusive uma das minhas bandeiras de ativismo é em prol da criança e direito da mulher, porque assim, eu nasci numa época, tenho 35 anos, tá, minha gente? Eu nasci numa época que infanticídio era comum. Você tinha um filho gêmeos, era enterrado. Filhos deficientes, era enterrado. Filho de mãe solteira, era enterrado. E eu nasci nessa época que a pedofilia fazia parte da cultura. Entendeu? A menina sorriu pra mim. Tudo bem, ela me deu um mole. Ele se sentia no direito de estuprar. E aqui, nessa sociedade branca, ela estava usando saia curta. Eu me sentia no direito. Lá era de como todo mundo andava nu, ela sorriu pra mim. Então, eu me sentia no direito de estuprar. O machista sempre vai inventar alguma desculpa para cometer algum crime contra a mulher, não é? Então, na nossa cultura, não era diferente. É cultura, é nossa tradição.
Aí entra o Jair Bolsonaro e acaba com tudo isso, é odiado pelos indígenas. Eita, Isso é recente, tá? Recente. Mudança de lei. Antes, o indígena era imputável. O indígena, qualquer crime que o indígena cometia, FUNAI passava lá e tirava o índio da cadeia. E hoje, se o indígena cometer de 2019 para cá... ele vai pagar conforme a legislação. Conforme a legislação brasileira. Entendi. Mudou, parou com isso. O que aconteceu? Acabou com esse tipo de cultura. Sani, você tá vendo que a mulher, em qualquer cultura, Pois é. ela corre perigo. Ela sofre. Ela sofre em qualquer cultura, em qualquer aldeia, em qualquer civilização. Como diria algumas mulheres, a mulher nasceu só para sofrer, né? Oh, meu Deus. Mas a gente vai Mas mudar isso daí. A gente apanha, mas a gente levanta, não é? Isso aí. Eu acredito que você tem inspirado. Gente, lá há 18 anos atrás, então, você levantou-se e se declara como ativista indígena. Por que você viu essa necessidade de falar pelo seu povo? Começou assim, eu me inspiro muito na luta da minha mãe. A minha mãe, ela foi a primeira ativista, a primeira guerreira combater infanticídio dentro da cultura do Xingu. Infanticídio, ela queria salvar essas crianças indesejadas que nasciam. Filho de mãe solteira, filhos gêmeos, crianças deficientes. Aí, uma vez ela viu uma criança recém-nascida e os pais autorizaram para que fosse enterrada. Porque essa criança, ela teve antes do casamento. Ou seja, filho de mãe solteira. Sim. Aí a minha mãe estava acompanhando a gravidez, e minha mãe é parteira também. Aí ela se sensibiliza mais. Aí ela estava acompanhando a gravidez de uma moça da aldeia. Isso daí a gente estava morando em outra aldeia ainda. Depois a gente fundou a nossa própria aldeia. Aí a criança nasceu, aí autorizaram para cometer um infanticídio. Pode enterrar a criança. Aí a cova da criança já estava pronta, a minha mãe se jogou lá e salvou a criança. Foi uma das cenas que eu nunca vou esquecer. Você viu? Eu vi, ela se jogou dentro da cova e a criança já estava sendo enterrada já dentro da cova. E ela salvou a criança. Aí, é uma coisa que eu fiz, depois ela começou a lutar, tá? Não pode. Quando ela se deparava com alguma mãe grávida, aí ela já acompanhava. Aí, vendo essa luta dela, eu falei, ela tá certa. Por que a criança não tem culpa de nada? Por que ela tem que ser enterrada? A criança perfeita, tem nada. Aí, ela começou a lutar em prol das mulheres também. Por que a mulher tem que ter o direito de escolha? Porque a minha mãe, o casamento dela foi arranjada. E quando ela só tinha 12 anos de idade. Nossa, uma criança. É uma criança. Aí, todos os filhos que ela teve é fruto desse casamento arranjado. Aí, nossa, minha mãe, você tem que conhecer ela. É guerreira. Não tem medo, não. Ela tá com 62 anos esse ano. É uma guerreira. Seu pai é vivo também? É vivo. Estão juntos? Não. Porque assim... Lá existe divórcio? Então, ela foi uma das primeiras mulheres a se divorciar. Gente, é por isso que ela é ativista desse jeito. Ela tinha um espelho em casa. A minha mãe se divorciou do meu pai porque assim... eles tiveram casamento arranjado. E ela nunca amou, de fato. Ela só estava com ele porque tradição. A família, a tradição, ok. Eu não culpo meu pai por isso também, porque ele tá bem... Faz parte daquela da cultura, né? Mas assim, aí quando ela teve a oportunidade, isso em São Paulo, ela se divorciou do meu pai. Não, agora eu tenho mais advogado para me proteger. Mas é divorciada assim, é no papel, não? No papel mesmo. Papel. No papel mesmo. Lá você, então, se casa no civil, que a gente chama, no papel. Um indígena tradicional, ele não se casa no papel. Certo. Tem um ritual de casamento, não tem nada escrito. Uhum. Mas como ela estava na cidade, aí ela tinha que se separar no papel, exatamente para que acabar de vez qualquer tipo de relacionamento. Mas ambos ainda moram lá na aldeia do Xingu? Os dois se respeitam, os dois sim, moram. Eles se encontram? Não, assim? Eles têm, meu pai tem a casa dele, entendi. Minha mãe também tem a casa dela, cada um segue tua vida, um respeitando o outro. Que bom, né? Assim, que pelo menos tudo bem. Mas então, com esse espelho de uma mulher dentro de uma cultura que tem, a gente não, nós, homens brancos, a gente não pode falar que a sua cultura é machista, que é isso, que é aquilo, porque
cultura, né? Isso a antropologia fala. Minha cultura É uma cultura. A gente não pode julgar. Eu, como xinguana, indígena, auto-xinguana, minha cultura é hiper machista, tá? Eu falo por experiência própria, mas eu ouvi cada coisa de homens. Ah, mulher só é depósito de esperma. Esse daí é só uma... Tá entendendo? Eu ouvi esse tipo de coisa. Cobram a casar? Sabe, e muito, e muito. Eu falei, quer saber? Eu não quero, não. É exatamente para eu não ouvir essas coisas aí que a mulher só nasceu para servir homem. Meu Jesus. Do sexo masculino. Você é mulher, cale-se, sabe? Esse tipo de coisa, Entendi, né? mas a sociedade, não, meus pais, a sociedade. Isso não é exclusivo Sim, de lá, não, viu? Daqui também. Por ouvir uma coisa dessa, aí fiquei com ranço do qualquer tipo de relacionamento com qualquer membro da minha aldeia. Entendi. Dos indígenas. Ah, eu vi algo interessante, que vocês índios não são muito fãs de beijo na boca, né? Vocês aprenderam com as novelas da Globo, eu vi uma coisa assim. Exatamente. É interessante também. Porque eu acho que o relacionamento de vocês, então, é o conviver. Sim. E, né, formar a família, ter o contato sexual, que faz parte também. Mas então, você vendo aquela mulher empoderada, você se espelhou, e há 18 anos você tem sido uma voz dos povos originários, dos povos indígenas, dos índios, que o povo fala que não pode falar. Como é que você interpreta isso? Então, você não pode mais falar índios. Eu já vou preparar teus ouvidos aqui. Você vai ouvir muito depois dessa entrevista. Qualquer tipo de esculhambaço. Não é índio! Do homem indígena, porque tudo que eu tô falando, eles me cancelam de todo jeito. Isso daí é uma vergonha. Não nos representa. Eu sou homem, tá? É uma coisa que eu nem ligo mais. Porque eu tô falando coisas aqui que a maioria não tem coragem de falar. Eu falo porque... Por que a gente tem que falar? É exatamente para mudar as coisas. Porque você é a voz, você é ativista. Eu não vou esconder, eu não vou falar só o lado bom. Tem muita coisa boa da cultura indígena, muita coisa boa. Mas é bom falar esse lado tá bem, e é exatamente para a gente tentar mudar. E já está mudando, inclusive. E para a gente entender também, exatamente. Respeitar e melhorar o que tiver que melhorar, sem tirar a identidade de vocês. Mas então, você entrou numa polêmica lá no ano de 2019, porque praticamente todos os ativistas, eles têm um lado. Sim. E hoje o Brasil é polarizado e você de casa não venha me dizer que não. Não vem dizer não. Inclusive, eu já quero deixar um recado. Você já se inscreveu no canal? Então siga, se inscreva, segue a gente aqui no YouTube, se inscreva. Qual a sua rede social, pessoal, de seguir? Olha... É só vocês colocar aí, @Isane, vai aparecer em todas as redes sociais. Me siga, minha gente. Segue. Você enveredou ali pelo lado da direita. Em 2019, você foi chamada para fazer parte de uma comitiva na ONU com o Jair Messias Bolsonaro, então presidente. Sim. E naquele momento é como se você tivesse escolhido um lado. Pam. Nossa. E aí foi bom, exato. Aí foi tiro, porrada e bomba. Como é que você chegou à política? Como é que você chegou naquele ano até Jair Messias Bolsonaro? Olha só, em 2018, a gente se conheceu em 2018, pessoalmente, eu e Jair Bolsonaro. Eu fui para casa dele, Rio de Janeiro, para demonstrar meu apoio a ele. Ele me recebeu na casa dele, Rio de Janeiro. Aí, em 2019, ele me convida para fazer a parte da comitiva dele para ir para a ONU. Ok. Após essa notícia, a divulgação, eu recebo uma enxurrada de cancelamento de líderes de ONGs, indígenas comprados, isso, aquilo. Não pode. Onde já se viu um indígena de direita? Porque é assim. O que a sociedade brasileira, o que a mídia prega? Que o indígena tem que ser esquerdista, que o indígena tem que ser petista, que o indígena tem que apoiar Lula. E indígena que for nada disso, não é indígena. É cancelado, é perseguido, é difamado. Ou seja, se você escolhe um lado, saiba que, principalmente o lado da direita, saiba que você vai ser perseguida, você vai ser difamado, é o que aconteceu comigo. Eu não podia nem sair na rua. Onde eu ia, qualquer lugar, o pessoal já queria me bater. Principalmente os esquerdistas têm muito disso, de querer bater. Quando não tem argumento, eu vou te bater, eu vou te fazer isso, eu vou te matar. Eles partem para isso, infelizmente.
E hoje você se declara indígena de direita. Sabe por quê? Eu sempre fui direitista, só eu que não sabia disso. Quem despertou esse patriotismo direitíssimo foi o Jair Bolsonaro. Você tinha feito no passado algumas críticas sobre ele. Hoje, as críticas ainda são válidas? Você ainda se alinha ao discurso ali dele, como você tá falando que ele despertou esse patriotismo? Sim, despertou. É assim, ser de direita é você se alinhar com valores da direita. Jair Bolsonaro é um político. Ok, ele defende princípios da direita, ele defende ideologias da direita, mas ele não é a direita, ele é um político que representa a direita. Um dos representantes, Ok. exatamente. Eu tive algumas desavenças com ele em 2021 e 2022, por conta da FUNAI, que o presidente da FUNAI queria me processar, porque eu cobrei o posicionamento dele nas redes sociais, aí eu cobrei o Jair Bolsonaro por causa disso, aí o presidente que você colocou na FUNAI tá querendo me processar. Onde já se viu o presidente da FUNAI processar uma indígena por cobrar posicionamento dele? Eu falei isso daí no WhatsApp dele, inclusive, eu tinha o WhatsApp do Jair. Aí, ele sabe disso. Ou seja, eu nunca deixei de ser de direita, só estava pedindo posicionamento de um político de direita. Aí muita gente falou assim, então você não é de direita. Direita não pode ser passador de pano para político nenhum. Ser de direita, acima de tudo, é você se identificar com essa ideologia, com princípios, valores da direita, acima de tudo. Não é ser passador de pano para político nenhum. Claro que você vai cobrar posicionamentos. A gente não pode ser petismo e petito, igual o Lula. Tudo que o Lula faz, o que os petistas fazem, passa pano para ele. O Lula tá roubando, passa pano para ele. A gente não pode ser assim. Ser de direita, acima de tudo, é ser coerente. Entendi. E aí, quando você declarou fortemente para todo mundo ouvir que você era da direita, até um grupo, vamos dizer assim, Sim. os próprios indígenas passaram a atacá-la. E muito. E aí também alguns setores ali da FUNAI Sim. e muitas ONGs. E você Uhum. tem também tido um apelo forte contra algumas ONGs, porque você fala que tem falsos indígenas que falam por vocês e que eles não devem falar. Por que você é tão combativa com as ONGs? Sabe por quê? As ONGs, eles se lucram demais, milhões, em cima dos indígenas. Você já percebeu que na região amazônica tem mais ONGs do que na região... Por que no Nordeste não tem tantos ONGs assim? Que preserva a natureza. E no Nordeste você não vê essa quantidade de ONGs. E por que na região amazônica tem tanto ONG mais do que índio? É porque é muito mais benéfico você usar o nome da Amazônia para arrecadar fundo da Amazônia e você receber milhões. Os europeus se aproveitam disto. Eles já têm uma certa inveja do Brasil, porque aqui está todas essas riquezas naturais. Minério, água, todo tipo de riqueza natural tá aqui no Brasil. Verdade. Se o povo brasileiro fosse um país que valorizasse as empresas nacionais, explorar essas riquezas naturais, o Brasil seria o país de primeiro mundo. Aí, o que acontece com essas riquezas da Amazônia? Vende para o Canadá, vende para a China, igual o Lula está fazendo agora, ele está vendendo todas as riquezas naturais para a China. Ok. Se o Brasil fosse um país patriota, país nacionalista, as empresas brasileiras explorariam essas riquezas naturais, ia empregar mais o povo brasileiro e a gente seria o país de primeiro mundo. Europa quer isso? Os outros países querem isso? Não querem. Não querem. Eles querem tornar, já estão tornando, inclusive, o Brasil um país colonialista. Agora viramos colônia da China. Você viu esses dias aí? A moça que apanhou de um chinês porque não estava trabalhando. Eu vi. Ela levou uma chicotada. É chicotada de um patrão chinês porque não estava na fábrica. Sim. Ou seja, o Brasil está sendo ofendido a olho nu. Só o povo brasileiro não está vendo isso. A mídia não está mostrando isso. E você é bem combativa também com alguns discursos bem duros contra a FUNAI. Você acha que a FUNAI, ela não... Que a FUNAI, gente, é o Fundo de Amparo ao Índio. Não, Fundação... Não, mudou, né? Não, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Dos Povos Indígenas, mudou. É, Verdade.
E um dos papéis é proteger ao índio, Sim. né? O indígena, os povos originários. Você acha que a FUNAI não cumpre esse papel? Uns anos atrás, o FUNAI já cumpriu esse papel de proteger a terra indígena e também proteger os povos indígenas. Hoje, a FUNAI só é cabide de emprego. Porque assim, somos da Fundação Nacional do Índio, mas o que a FUNAI hoje, no século XXI e 2026, está fazendo? Nada. Apenas falácia, recebendo milhões do dinheiro público para não fazer nada. Ou seja, seria renovar, transformar em Secretaria Nacional em alguma coisa. Eu sei que hoje a FUNAI só cabide de emprego e pronto. É tudo falido. Tem escritórios da FUNAI, não tem os funcionários com salário atrasado, era para fazer uma coisa, não está fazendo nada, apenas cabide de emprego, infelizmente. Você já foi chamada para alguma roda de negociações, de discussão? Já procuraram você porque você representa um povo, né, que é originário mesmo, né? Vocês são líderes. Você já foi procurada pela FUNAI, por alguma ONG, ou eles já te mantêm em distância? A FUNAI só me procura para me notificar do processo de algum ONG. Olha, tal ONG tá te processando, só para isso. Eles hoje notificam? É isso, só para me notificar. Entrega, só me procura para isso. Eles te defendem, no caso, juridicamente? Não me defende nada juridicamente. Mas ainda bem que eu tenho amigos advogados que me defendem. Amigos advogados que não cobram nada, essas pessoas me defendem. FUNAI de jeito nenhum, eles querem que eu me lasque, isso sim. Por que você... E por que você é tão processada pelas ONGs? Exatamente, eu denuncio que essas ONGs é só para roubar fundo Amazônia, é só para lucrar em cima dos povos indígenas. Esse é o papel de ONGs hoje. E sempre foi, aliás. Agora que os indígenas estão acordando. Qual é o papel de alguma ONG da Amazônia? É proteger a natureza? Mas por que toda vez que a Amazônia pega fogo, a minha região pega fogo, por que não aparece nenhum membro de ONG? Vai eu e meus irmãos apagar fogo. É sempre assim. Ou seja, é só falácia em proteção do meio ambiente para arrecadar fundos para eles e favorecer esses países aí. E continuar, como sempre, colônia de algum outro país desenvolvido. É isso. E eu vejo também nas suas redes sociais que você é bem combativa, obviamente, porque se você se declara indígena de direita, você é bem combativa ao nosso presidente atual, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você, querendo ou não, é o presidente, é o nosso presidente. Por que suas críticas tão contundentes ao Lula? Vou chamar de Lula, que é mais popular. Em primeiro lugar, o Lula não é meu presidente. Nunca foi, eu não votei para ele. Vai. Não é meu presidente. Não te representa. Não me representa. É um dos políticos mais corruptos da história. O cara que fez Petrolão, Mensalão, Lava Jato, foi preso em todas as instâncias. Cara, não tem como. Só o Brasil mesmo para eleger um bandido de alto escalão como Lula. Eu votei nele porque algum outro político que for presidente vai cortar meu auxílio, vai cortar minha Bolsa Família. Tá entendendo? Ouço algumas pessoas falar isso, só votei nele por causa disso. E você vai ignorar todas as roubalheiras que envolvem o PT e que envolvem o Lula? Até o filho dele, toda a família dele está envolvida nisso. Não tem como, eu não consigo me identificar com um bandido desse, sendo presidente do nosso país. Não consigo. Ninguém da equipe dele, ou ele mesmo, assessoria, nunca te procurou para tentar conversar, para ouvir o que você tem a falar? Também nunca te procuraram, igual as ONGs também? Nunca te procurou? Na COP30, eu fui com 10 indígenas, pessoas da minha aldeia. Inclusive, eu fui com essa ideia de passar a mensagem. Eu sei que COP30 ali foi um teatro montado para o inglês se ver. Quer saber? Eu vou lá levar esse grupo de pessoas, inclusive a nossa ida foi patrocinada pelas pessoas de direita. Vão lá representar os indígenas de verdade, porque a maioria que vai ser lá é tudo comprado pelo PT e pelas ONGs. Tudo bem, a gente foi. Aí
Tem um dia que a gente vai se manifestar na zona azul, onde estava tendo reuniões com representantes do mundo inteiro. Aí a gente foi ali protestar querendo entrar. Aí o Lula mandou o assessor dele para conversar com a gente. Aí ele foi lá. Inclusive eu gravei o vídeo com ele. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem? Estamos aqui para protestar, porque eu sei que tudo que está acontecendo aqui é todo teatro montado. Vocês estão arrecadando mais dinheiro para vocês, nem é para beneficiar o meio ambiente, nem os povos indígenas. Mas o presidente Lula, ele está fazendo tanto por vocês. Eu falei, o que exatamente? Diga. O que ele está fazendo em prol do povo indígena de fato? Isso, aquilo. Essas falácias da mídia. Eu falei assim, prove para nós que o Lula está fazendo alguma coisa em prol do índio. É só falácia, é só enganação. Como todo o povo brasileiro, porque o Lula, ele é bom de conversa, ele é bom de lábia. E o povo a maioria do povo quer... o povo, ele é simpático, eu vou votar nele. Ele não faz... quais são os projetos dele? Ele não faz a fundo, ele faz... porque eu gostei de você, eu vou votar em você. Tá entendendo? O Lula se aproveita disso. É o chamado populismo. Desse desconhecimento do povo brasileiro, Sim. essa preguiça de pesquisar, aí acaba elegendo um bandido desse. Infelizmente, não consigo. E eu nunca vou votar nele, nunca votei nele. Você é bem atacada nas redes. Como é que você lida com isso? Mas assim, você é atacada por uma ala, mas você também é muito abarcada por outra. Como é que você liga com essa dubiedade, assim? Amada e odiada. Melhor forma de lidar com as críticas, sabe como é? Eu ligo o botão de foda-se pra todo mundo. Boa! E vem cá, o que vocês acham daqueles artistas, já que você falou aí da Amazônia? Vai lá pra Amazônia, vai lá pras aldeias e grava aqueles vídeos com vocês. O que vocês acham daquilo ali? Vocês reparam que aquilo ali é só mídia e vocês aproveitam também e entram ali na dança? Sim. Vocês sabem que ali é só mídia? A gente sabe. A Anitta mesmo, recentemente... ela esteve lá. Visitou a aldeia, se pintou, tudo isso. A gente sabe que ali é só mídia, para dizer que tá fazendo alguma coisa pelo povo indígena. Mas doar que é bom. Mas a sorte dela é que eu não tava nesse Guarupi que ela foi, esse evento que ela... Porque eu ia falar na cara dela. Sou hipócrita de merda, porque esse daí você não faz nada em prol do povo indígena aqui aparecendo. Tá entendendo? Aquilo lá não faz nada pelo indígena. Podia proibir quem não faz nada de ir lá. Porque esse tipo de artista é assim. Eu defendo o socialismo para você. Eu quero que você FIFA como no passado. Eu quero que você tenha aí. Mas, para mim, eu defendo o socialismo. Engraçado isso, né? Eu quero o bom e do melhor para mim. E para você, eu quero qualquer coisa. Exatamente o que eu vejo nesses artistas que falam salve a Amazônia. Não aparece nenhum. Quando a Amazônia pega fogo, não aparece nenhum. Olha que eu sou uma das pessoas que apaga fogo na minha região. Não aparece nenhum para ajudar. Ou seja, é muito fácil falar em nome da Amazônia, sendo que você não faz nada para colaborar com a Amazônia, com os povos indígenas, de fato. É muito fácil falar. Falar, qualquer pessoa fala, né? Até o papagaio. Mas, assim, eu tô cansada desses artistas, sabe? Cansei dele. Eu vou fazer isso em prol do povo indígena, isso, aquilo. Cadê? Nada. É só falácia. E a Anitta é mais um desses artistas aí que vai falar que vai fazer algo pelo povo indígena, na prática não faz nada. É só mídia. Teve alguém de fato que ajudou, que realmente fez pela causa? Artista, algum político que você queira destacar aqui, exaltar e agradecer? Ou vocês realmente estão sem voz? O nome do nosso episódio vai ser Não Falem por Nós. Ou realmente os povos originários estão precisando da sua própria voz? Tem alguém para agradecer? Ou realmente vocês, vamos dizer assim, estão órfãos de voz? Olha só. Tem um presidente que eu me lembro, eu era criança ainda, na época, Fernando Henrique Cardoso. Ele tinha um plano de governo muito bom. Aliás, ele executou quando foi presidente, que é incentivar a agricultura dos povos indígenas. Os indígenas se poderia plantar o que quiser dentro das suas terras e vender para os mercados próximos. Os indígenas estavam fazendo isso. Estavam produzindo dentro das aldeias e vendia para fora. Muitos índios estavam lucrando com isso, com produção. Aí entra
esse 9 dedos, aí acaba com esse programa. Ah, o índio não pode produzir dentro da sua terra. Não pode. O índio tem que ser índio. O índio não pode produzir em grande escala. Aí entra com esse projeto. E também, o índio não pode estudar, porque assim, durante o Fernando Henrique Cardoso, o governo dele, os indígenas estavam saindo das aldeias para estudar nas escolas da cidade, exatamente para conhecer a cultura de vocês. Estava tendo essa formação de futuros líderes indígenas. Aí, quando Lula entra, acaba com esse projeto. Aí eu pergunto, onde o Lula está sendo bom para o povo indígena? Até tem uns indígenas que se deixam enganar pela fala do Lula. Falei, vocês já esqueceram? O que o Lula está fazendo de bom? Eu não fecho. Eu só fecho as coisas subindo, tudo caro pra caramba. Um indígena paga imposto, tá? Essa coisa de dizer que o indígena não paga imposto, aí você não declara imposto de renda. Ou seja, isso é daí uma falácia mentirosa. Os indígenas se vão para os mercados, se compra comida, porque hoje se o indígena quiser comprar qualquer comida da cidade, eles vão para o mercado e compra. Ele já está pagando imposto ali. O índio não trabalha, o índio está sendo sustentado pelo governo. Onde? Porque eu não estou vendo isso daí. Para um indígena ter esse poder de compra, ele trabalha o tempo na cidade e junta dinheiro e compra as coisas. Ou ele vai para a fazenda, trabalha por um tempo ali e vai juntando dinheiro. E essa coisa de dizer que o indígena é sustentado e já nasce com o benefício do governo ao nascer é pura falácia e mentira. E realmente é algo que tem na nossa mente desde a escola. Então, a gente cresce com isso, pensando isso daí que você falou. Eu desvendo isso daqui agora. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é a aposentadoria. Quando o indígena é aposentadoria por trabalho na lavoura. Você trabalhou um determinado... Isso não é para qualquer povo brasileiro, aliás. Não é todo indígena. Uhum. E hoje, algumas famílias recebem Bolsa Família. Algumas famílias indígenas. É o mesmo que outros lugares recebem. Ou seja, não é um benefício exclusivo só para o indígena. E tem a SESAI, Secretaria Nacional da Saúde Indígena, que atende as aldeias mais afastadas, que vão os médicos... vão para as aldeias, se atender os indígenas, tem isso. Certo. Não é uma coisa exclusiva só do índio. Como um indígena está bem, é um povo brasileiro, faz parte, é um cidadão brasileiro, por que ele não poderia ter esse direito, né? Sim, foi forte a frase que você falou, que o indígena se sente um estrangeiro no próprio país. Pois é. E você é uma grande defensora da autonomia indígena. O que isso significa? A autonomia indígena que eu defendo é exatamente que o indígena tem o direito de produzir dentro da sua terra. Sabia que temos uma terra gigante e não podemos produzir em grande escala e vamos ser multados em milhões pelo governo brasileiro? O indígena não pode empreender dentro da sua terra, tem que pedir autorização para a FUNAI e para outros governantes, ou seja, é muito difícil. O indígena, ele não tem essa liberdade de ser quem ele quiser, senão perde os direitos. Você entende? Entendi. Ou seja, quando eu defendo autonomia para o povo indígena, é exatamente para o indígena fazer tudo isso e sem perder os direitos, sem deixar de ser índio. Porque é uma coisa que a gente ouve muito. A partir do momento que você empreender, a partir do momento que você produzir grande escala, você vai deixar de ser índio. Ou seja, você perde. Não tem esse negócio de perder o direito. Você é indígena e pronto. Não tem esse negócio de que a FUNAI, algumas organizações vêm inserindo na cabeça do índio que ao fazer isso ele vai perder, ele vai deixar de ser índio. Não tem isso, entendeu? Aí uma coisa que eu prego bastante dentro da sociedade indígena é dizer assim, somos indígenas, somos o cidadão brasileiro, temos sim o direito de ser quem a gente quiser. Não é porque a gente é indígena, estamos limitados a exercer certa função. Isso é perseguição e preconceito. E é meio que um terrorismo psicológico. Exatamente. Porque eu acredito que você é ativista, você já influencia há muitos anos. Gente, a Aisane é da época do Orkut, que Exatamente, ela falou. época do Orkut. Muitos anos, então, que você vem fazendo essa construção. Sim. Né? Mas outras pessoas acho que preferem, então quer saber, deixa do jeito que tá. Como você falou no começo,
pra se colocar uma questão na mente do índio, fala, ó, o branco vai vir aqui e vai acabar com tudo. Então é meio que um terrorismo psicológico também. Psicológico, Eu acredito exatamente. que muita gente fica ali recuadinho, não, então deixa do jeito que tá bom. E é necessário realmente uma voz. E outra coisa que você falou também são falsos indígenas, que falam por vocês. Quem seriam? Tipo Cacique Raoni, não, né? Sabia O que você acha dele? Sabia que tem... Eu tô recebendo esses dias assim, vários vídeos de indígenas que apoiam o Raoni, da aldeia dele mesmo, os indígenas esquerdistas. Sani, vamos pegar você. Você é uma mulher, você tem que ficar quieta. O Cacique Raoni é conhecido mundialmente, você não é ninguém, coisas assim, entendeu? A gente vai pegar você. Aí, assim, o Raoni, ele atende a agenda esquerdista. Aquele tipo de cacique que só quer as coisas melhores para ele. Conforto para mim, tudo para mim. Para os outros, eu quero o pior, tá entendendo? É assim, é um cacique egoísta. Ok, é muito fácil você querer defender uma coisa que você não vive. Que nem o Raoni, ele vive no luxo. Se você olhar Instituto Raoni, quanto que o Instituto Raoni só arrecadou esse ano, esse mês, você vai cair para trás. É milhões do Fundo Amazônia. Ou seja, é um cacique que vive no bem bom, no luxo, e fala que defende a natureza. Mas ele ainda mora na aldeia? O cara tá mais no luxo do que na aldeia. E esses dias Aí ele precisou de um atendimento? Exatamente. Ele ainda exige atendimento do órgão federal, sendo que ele poderia muito bem usufruir das riquezas que ele possui, certo, do instituto dele. Ou seja, um cacique Raoni, ele tá junto com o governo Lula, ele tá do lado dele, defende as mesmas ideologias do Lula, mas as ideologias que ele defende, ele não vive essa vida. Aquela história é verdade, assim, né? Que ele negou atendimento de helicóptero, que ele queria que fosse de jatinho, será que é verdade? É pura verdade. Inclusive, até bati a boca com alguns caiapó depois disso, na internet. Porque assim... Ele queria de avião. É assim. Entendi. Entendi. Porque assim, o Corpo de Bombeiro do estado de Minas Gerais forneceu avião de Corpo de Bombeiro para ele. Certo. Esse avião foi buscar lá no Sinop, Mato Grosso. Aí, quando esse avião chegou, falou assim, eu não quero esse avião, não. Eu quero um jato, tem que ser algo maior. Aí, o governo do estado de Mato Grosso forneceu um avião de porte maior para ele, um jatinho. Aí ele foi para São Paulo para fazer tratamento. Se tava doente assim, por que tava tão com isso assim, tá entendendo? Mas para quem conhece o Cacique Raoni sabe que ele gosta do luxo, ele gosta da modernidade, mas ele defende o que não vive. É um hipócrita, né? Um cacique hipócrita do caramba. Essa é a verdade. É isso aí. Ela é ativista, ela é indígena de direita e fala o que pensa. E você sabe que aqui no podcast a gente gosta de gente assim, que fala o que pensa. Mas então, agora vamos dar um salto. Estamos em 2026. Eu vou correr um pouquinho, porque ela já me pediu pra antes, né, em off, que ela tinha um horário e a gente já até extravasou, total. Mas, gente, se inscreva em nosso canal, mande esse episódio, comenta aí, vai nas redes sociais, da Sani, vai nas minhas também, segue a gente, tá? Pede pros seus seguidores. Minha gente! Nos seguir, pode elas no comando. Minha gente, olha só. Esse canal aqui, esse podcast aqui é muito top. Siga, vale a pena. Esse papo, que tudo que eu falei aqui é minha experiência pessoal, tudo que eu vivi. E outra coisa, minha gente, esse ano eu sou pré-candidata a deputada federal para o estado de Mato Grosso. Acredito ainda que o Brasil possa melhorar, possa mudar. Por favor, vamos nessa luta comigo? Bora? Tribo do Meu Brasil, e é esse o tópico que eu quero fechar. Esse ano, você anunciou, na verdade, a sua pré-candidatura pelo partido Agir do Mato Grosso. Sim. Você é pré-candidata pelo estado do Mato Grosso Exatamente. a deputada federal. É isso ou é senadora? É isso. Deputada federal, né? Deputada federal. Minha gente, é exatamente para peitar essa gente canalha que está corroendo o Brasil
esse ano, a terror das ONGs é pré-candidata que sou eu. Bora, minha gente, conto com vocês. Qual foi a reação do povo calapalo quando você falou que seria pré-candidata? Uns falaram, ih, outros falaram, ah, legal. Alguns falaram, ixi, vai dar treta naquele congresso. Imagina, gente, ela no Congresso Nacional. Mas quais são as... É claro, obviamente, que a sua causa é indígena. Tem algo específico que vai ser a causa mais urgente em um primeiro momento do seu mandato que você vai levantar? Algo assim que passou da hora de ser feita aos povos originários. Passou da hora de ser feito o povo integrar o indígena, esse reconhecimento que o indígena é cidadão brasileiro, que o indígena tem sim o direito de fazer o que bem quiser dentro das suas terras e para de passar pano para o cacique que quer o retrocesso, qualquer cacique comprado de ONGs, é exatamente para despertar esse patriotismo indígena que também somos o povo brasileiro, porque muitas das vezes o indígena se sente excluído da sociedade, sendo que ele também faz parte da nação brasileira. É exatamente para dizer para um índio, você tem o direito, sim, ele tem o título de terra para ele produzir o que bem que se dentro da sua terra. Chega de depender de ONGs, chega de petíssimo, chega de Lula, ninguém aguenta mais, é isso. Na aldeia, as pessoas têm essa noção política que aqui tá tão polarizado assim, elas entendem que ou ela é uma coisa, ou ela é outra, ou ela é de esquerda, ou ela é de direita? Ou vocês lá ainda não têm essa visão política, ou só um ou outro? A maioria não tem esse conhecimento ainda, o que é direita, a esquerda. Certo. Acha que é tudo a mesma coisa. Pois então você meio que leva também, né? O que é a política, sim, a importância, né, do voto, da conscientização. Realmente uma voz. Sim, eu sempre dou um jeito de levar esse conhecimento para os indígenas que não entendem o que é ser de direita, o que é ser de esquerda, o que é ser de centro. É exatamente para que eles tenham esse direito à escolha, para não ser só mais um voto, que né, às vezes qualquer ano eleitoral, seja municipal, apareça algum político prometendo alguma coisa para o índio. Ah, eu vou te dar isto se você votar em mim. Compra de voto, né? Tem muito disso, infelizmente. Aí eu sempre dou uma esclarecida para esses indígenas, o que é de direita, o que é centro. Aí hoje os indígenas estão cada vez mais acordando. Quer dizer que a gente estava apoiando um partido que não representa nossas ideologias? Aí os indígenas estão acordando cada vez mais. Eu fico feliz com isso. É isso daí, gente. Episódio incrível, maravilhoso. E para a gente finalizar, eu gostaria, você tem um slogan, né? Tribo do Meu Brasil. Deixa então um recado para essa tribo de vários etnias, povos, mas que no fim é todo o povo brasileiro, que é um povo bom, é um povo trabalhador, é um povo que vai se dividir de novo agora nas eleições, né? A gente está unido pelo futebol, mas vai dividir daqui a pouco. Mas deixa um recado aí para esse povo maravilhoso, povo brasileiro, e em especial para o seu povo. Minha tribo do Brasil, sabe por que eu tenho esse slogan, a tribo do Brasil? É exatamente para lembrarmos que só existe um único povo aqui. É o povo brasileiro. Lembrar que os primeiros habitantes deste país são os povos indígenas. Que os povos indígenas, nós, os parentes, cada vez mais se sintam integrados nessa sociedade. A gente faz parte dessa cultura, a gente faz parte da nação brasileira. Que nas próximas eleições agora, que a gente escolha quem realmente nos representa. Não é porque alguém está pagando, não é porque alguém está prometendo alguma coisa. Sim, alguém que a gente confia. Que o patriotismo não seja só no futebol, que seja o ano inteiro. Porque o patriota de verdade quer o bem para o seu país. Eu sou uma patriota. Eu amo esse Brasil. Não largaria por nada, mesmo que as coisas estejam ruins aqui no Brasil, mas dá para consertar. Vamos despertar esse patriotismo o ano inteiro, não só no futebol, tá bom, minha tribo? Bora, acorda! Bora, e a gente tem um presente para você. Falando em futebol, nas tribos vocês praticam algum esporte, gostam? Ruca-ruca.
Seria o quê? Ruca-ruca é uma luta corporal para derrubar o seu adversário. Eita. E o futebol, vocês gostam? Futebol também. Muitos indígenas jogam muito. Ai, que bom! Presente pra você, minha linda. Olha só. Muita coisa assim, interessante, curiosidades, que eu acredito que você já venha respondendo, mas sempre que você responde é com uma abordagem diferente. A gente descobre mais um pouquinho, então é muito gostoso te ouvir. Adorei uma caneca. Caneca do Pode Elas no Comando. Sai. Sucesso pra ti, hein? Sucesso. A gente ainda vai finalizar com um quadro chamado Mitos e Verdades. Eu vou falando algumas coisas e você vai falar assim, se é mito, verdade ou depende. Se algum tópico em específico você quiser parar para explicar melhor, a gente para. Entendi. Tranquilo, aqui, vamos lá. Gente? Vamos lá. Pode tomar? Achei. Pode tomar, fica à vontade. Você quer um cafezinho? Não precisa. Tá bom, mito. Na verdade, o nome do quadro é Ping Pong Pode Elas no Comando, mas no seu caso, como tem muito mistério ainda, como tem muita desinformação sobre os povos originários, a gente decidiu fazer o mito ou verdade, tá bom? Boa. Ou depende. Boa, manda ver. Índio que usa celular deixa de ser índio? Claro que não. Somente ongueiro que vai achar que índio que usa celular deixou de ser índio. Ou algum desinformado otário. É mito. Todo indígena mora em aldeia? Então, hoje, a maioria dos povos indígenas ainda mora em aldeia, inclusive eu moro na aldeia e numa oca. Sim, mas tem muitos indígenas que estão vivendo em sociedade urbana, nas cidades. Também são indígenas. Essa a gente falou, mas quero deixar bem frisado. Todo indígena fala tupi? Claro que não. Tupi é uma das línguas, aliás, é uma das primeiras línguas que os homens brancos, quando chegaram aqui no Brasil, se depararam com os indígenas que estavam falando tupi. Mas não é todo indígena. Hoje são 274 línguas indígenas no Brasil ainda faladas. Todo indígena toma ayahuasca? Não. Somente algumas tribos do Acre, principalmente o povo Runicuim, têm esse costume do ayahuasca. Os povos do Alto Xingu não têm esse costume. Você já tomou? Já participei do ritual com os parentes Runicuim. E é bom? É forte. Você recomenda? Recomendo para quem tem muito preparo espiritual. Que não é para qualquer um, não. Eu já ouvi isso mesmo. Todo indígena é de esquerda? Não. A mídia propaga os indígenas de esquerda e acaba ocultando os indígenas de direita. Enaltece os indígenas de esquerda, porque indígenas de esquerda oferece muito mais benefício para eles. Existe preconceito contra indígenas que pensam diferente? Muito. Eu sou uma das pessoas que mais sofre preconceito nesse Brasil por ser indígena que pensa diferente fora da gaiola e por ser indígena de direita. A FUNAI representa todos os indígenas? FUNAI já representou muito no passado. Hoje em dia é só cabide de emprego. Os indígenas são realmente ouvidos antes das decisões importantes? Não, nem todo povo indígena é ouvido, somente alguns líderes comprados. Você é realmente a indígena mais cancelada do Brasil? Eu sou porque eu já perdi, eu não sei quantas vezes, quantos contos que eu perdi nas redes sociais. Eles me derrubam, depois criam uma nova conta. Já tentaram calar você? Já tentaram me calar várias vezes, inclusive fisicamente. Você já perdeu amizades por causa da política? Muito. Ah, eu achei que você fosse uma indígena que pensa assim, eu não quero ser mais tua amiga. Eu falo, foda-se. Amamos! Lula representa os povos indígenas? Nem todos, somente indígenas, songueiros e petistas. O agronegócio é inimigo dos povos indígenas? Mentira! Isso daí é só falácia criado pelos songueiros e pelos petistas. Se pudesse voltar no tempo, faria exatamente o mesmo caminho? Olha, ativismo indígena é necessário exatamente para expor as necessidades do povo indígena. Não faria diferente, eu não me arrependo. Qual é a verdade sobre os povos indígenas que você gostaria que
cada brasileiro levasse desse episódio? Conhecimento de que o indígena hoje, ele está conectado, ele tem acesso, está acompanhando a maior parte das coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Não é porque indígena ele tem que viver estagnado no 500 anos. O indígena é ser humano, ele vai se adaptando cada geração, cada década. E faz parte. E um beijo para... E beijo para meus companheiros patriotas, meus amigos. E foda-se para os esquerdistas. Ah, não, você falou que queria deixar um recado final, uma mensagem final, o que que era? Eu tenho uma mensagem final aqui para todo o povo brasileiro. Fora Lula, não aguento mais! Esse foi o podcast Pode Elas no Comando com a ativista indígena maravilhosa, Sani. Muito obrigada pela sua presença, amei. Muito obrigada mesmo, gente. Ela ia embora na semana passada, conseguiu revirar a agenda dela para estar aqui conosco. Foi uma honra. Gratidão hein, pelo convite. Eu sei que nem todo podcast me convida às vezes, porque ela é indígena direita, eu não vou convidar. E você me deu essa oportunidade de expressar aquilo que eu venho defendendo todos esses anos, sair e por ter me dado esse espaço para falar. E gratidão e muito sucesso para você. Obrigada a você aí de casa, porque você sabe que aqui a gente ouve todos os lados. Se inscreva em nosso canal. E a mensagem final é até a próxima.